Olá, gente! Pauta Livre começando e hoje nós vamos falar sobre fake news. Você recebe muita notícia pelo WhatsApp, nos grupos de família, você compartilha também? Pois é, tem que tomar cuidado com isso, né, Diego? Com certeza, Yasmin, tomar bastante cuidado. Inclusive, recentemente aqui em Salvador, boatos de sequestro de crianças aí tem preocupado, né, os pais, né, as pessoas que moram aqui em Salvador. Segundo o relato, né, dessas gravações, áudios que estão circulando aí pelo WhatsApp, 2 homens em um carro vestidos de palhaço estão sequestrando crianças em vários bairros da capital baiana. Inclusive, o Bocão News, nós fizemos uma matéria falando sobre isso. Um delegado, né, lá de São Caetano, ele disse que isso não procede, a delegacia do bairro não registrou nenhum tipo de ocorrência desse tipo. São Caetano por quê? Porque esse áudio que circula pelo WhatsApp diz que 2 crianças foram sequestradas em Campinas de Pirajá e a delegacia de São Caetano é responsável pela área ali de Campinas. E para falar sobre isso, falar sobre fake news, falar sobre essa propagação de boatos aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, convidamos aqui a delegada Débora Freitas. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Bocão News, ao Pauta Livre. Prazer meu estar aqui, poder falar de um tema que é palpitante na sociedade e a gente tem que realmente tomar muito cuidado, como vocês falaram. Com certeza. Doutora, o que a gente quer saber mesmo e para poder também falar para o pessoal que está assistindo a gente. É verdade essa notícia? Porque a gente já conversou com o delegado disse que não tem registro de boletim de ocorrência. A pessoa que, se aconteceu alguma coisa do tipo, tem que registrar para poder confirmar que aconteceu de fato, né? Perfeito. Eu aqui estou vindo a convite de vocês para falar sobre fake news. Não tenho ciência dentro da instituição. Naturalmente que eu não estou aqui falando, né, como vocês disseram, falaram com o delegado da área. E naturalmente se ele negou é porque ele realmente já tem um levantamento de área sobre a questão. Então, a princípio, o que me parece é que estamos diante realmente de uma informação falsa sendo veiculadas pela internet, né, veiculadas de forma incessante, grupos de WhatsApp ou redes sociais de modo geral, e isso realmente preocupa nós todos, né, como cidadãos, como policiais e também de um modo geral, porque isso pode inclusive criar não só um ambiente de insegurança social, como também até provocar outros fatos criminosos, né, como a gente já viu acontecendo em outros estados, onde uma notícia de uma mulher que sequestrava crianças acabou gerando a morte de uma cidadã que não tinha nada a ver com essa situação, mas pelo desespero da sociedade acabou acontecendo isso. Tem consequências graves, né? Você Perfeito. propagar uma notícia que não é verdadeira. Consequências graves e uma responsabilização grave também, que às vezes as pessoas não sabem, né? O que é importante que as pessoas saibam é que é possível ser punido criminalmente e também civilmente pela propagação de falsas notícias. O caso Marielle, no Rio de Janeiro, após a morte da vereadora do Rio, que ficou bastante conhecido, é um exemplo disso. Foi dito que ela tinha um caso com um traficante, isso não era verdadeiro. Muitas pessoas fizeram a propagação, né? Era uma notícia que difamava a honra dela, já mesmo morta, e os familiares e os correligionários dela, né, do partido político dela, localizaram, conseguiram identificar nas redes sociais as pessoas que estavam fazendo a propagação daquela fake news, e essas pessoas estão sendo punidas criminalmente e também vão ter que pagar indenizações, né? Então, é possível se fazer essas duas observações, né? Tanto aquele que cria a fake news como aquele que propaga a fake news, ele poderá e deverá ser punido criminalmente e também pagar indenizações. E para isso não acontecer, doutora, a senhora citou o caso da vereadora Marielle, a gente está no período político agora, né, que essas notícias costumam aparecer com frequência, né, de diversos candidatos, enfim. Não só falando da política, mas de uma forma geral, né, como o caso aí desses sequestros, né, de crianças. Como as pessoas, assim, uma dica da senhora como especialista da área, como as pessoas podem evitar e identificar essas falsas notícias? A primeira questão é você confirmar, né, esses dados. Normalmente, essas fake news elas são produzidas por blogs ou sites ou até pessoas cuja a fonte não é indicada nem é informada, né? Uma das coisas que a gente primeiro aprende quando a gente começa a observar documentos e fotografias ou dados é a verificação daquelas fontes, né? Primeira coisa é você checar, né, se essa informação aconteceu. Me parece até, conversávamos há pouco sobre a questão mesmo do fato dos palhaços, né, que o fato teria acontecido em 2005, 2007, em Curitiba, né, no estado do Sul.
Em sendo assim, existia uma matéria jornalística séria, né, que foi veiculada à época e que realmente demonstrava que a situação ocorreu. Mas ocorreu numa situação específica, num crime específico no sul do país. Então é preciso que as pessoas, antes de divulgar, confirmem através de um jornal de grande circulação, Não, ou só uma através de uma informação. pesquisada, né? Da mesma forma que está compartilhando, pega Perfeito. o celular, dá uma Perfeito. pesquisadinha, né? Perfeito. No caso mesmo da vereadora Marielle, não tinha muita dificuldade de se observar isso, porque inclusive eram notícias que já tinham sido desmentidas anteriormente. Então tinha o fake, tinha o desmentido. Então quando a pessoa passa à frente daquela informação e ela tem conhecimento que é falsa, ela já está praticando um crime. Né? Então, a primeira dica que se poderia dar em relação a isso é fazer a confirmação. E isso é possível ser feito na própria internet. Somente com uma checagem daquela informação, colocando lá no próprio campo de busca do Google, né, outras informações referentes ao caso, para ver se confirma. Normalmente, uma notícia de fake news, ela só vem atrelada àquele próprio blog ou página que está disseminando o fake. Quando é uma informação verdadeira, ela passa por vários outros campos de confirmação, vários outros organismos de imprensa. E essa é uma crise que a gente vê hoje, né? Na verdade, parece que todo mundo quer o lugar de vocês, né? Todo mundo quer ser jornalista. Então, todo mundo vai produzindo notícia, mesmo sem ter o critério. E o jornalista, uma das coisas mais importantes que aprendem, né? Vocês podem confirmar isso, é a checagem do fato. A apuração, a né? apuração do fato. Então, o cidadão ele tem que ter esse cuidado também. Uma dica infalível aí é acessar o Bocão News, né? Para saber se é verdade, se não é. Com Tudo certeza. no bocãonews.com.br, né, Yasmin? Com certeza, Diego. E essas notícias que a gente vê que está sendo compartilhada aí o tempo todo, está preocupando as pessoas. As pessoas chegam até a mídia para poder falar com a imprensa, perguntando o que está acontecendo. Realmente é preocupante e tem que ter uma responsabilidade, né? Com o que você compartilha, com o que você passa adiante. Bora pesquisar, bora ver o que é que está dizendo ali, se aquilo tem algum fundamento de fato. E isso acontece muito, a gente vai ver no nosso Fala Povo, né, Diego? Que você foi às ruas para poder saber. Pois é, eu fui até as ruas aqui de Salvador para saber aí das pessoas se elas enviam, né, se costumam receber essas notícias falsas com e frequência. E o que elas acham disso, né? E o que elas acham disso? Vamos ouvir. Às vezes a gente não pesquisa. A gente compartilha para outras pessoas e não pesquisa. É errado, né? Que é errado. A gente não tem certeza se está certo e vai compartilhando para outro e fica todo mundo acreditando naquela coisa. Mas no fim sempre descobre que não foi daquele jeito a verdade, né? Na maioria das vezes eu pego experiência. Não que seja verídico totalmente, mas eu tento tirar minha própria opinião do que está acontecendo. Eu avalio os fatos, procuro pesquisar mais. Se for verídico, tomo mais cuidado, mais cautela. Se não for, levo de experiência para ficar mais ativo quando não acontecer. Quando eu recebo, eu procuro saber mais sobre o conteúdo, né? Eu vou nas plataformas de pesquisa, eu vou lá, pesquiso sobre o acontecido e se for verídico, eu compartilho com as pessoas. Com certeza, porque com essa onda de política, né, você acaba recebendo muita fake news. O que está acontecendo muito, você vê assim, tem uns candidatos lá, Bolsonaro, Haddad, e você recebe, por exemplo, essa semana mesmo eu recebi que o secretário de Educação de Haddad é o Jean Willis, só que é uma fake news isso. Isso tem tudo para propagar meio que um contexto antidemocrático. Porque se a gente for puxar assim para um contexto histórico, a gente pode lembrar que no golpe e Revolução de 1930 de Getúlio Vargas, foi um pretexto que João Pessoa, que era o vice, foi assassinado, mas não tinha nada a ver com a campanha política. E ele foi assassinado, mas isso foi usado como uma fake news para ter um pretexto, para ter uma intervenção. E assim Vargas assumiu o poder. Então essa onda de fake news atrapalha muito no sentido, só afeta a democracia. Tem que averiguar, é necessário averiguar, fazer o papel de cidadão, para ver se está tudo ok mesmo e fazer a diferença na política e na vida, né? Porque isso aí atrapalha no geral. Até ontem mesmo eu recebi um boato de que tinha homens indo em casas armado, mas batendo em portas dizendo que estava vendendo colchões, essas coisas. Eu não sei, né? Eu não compartilho não, eu mesmo. Com certeza, muitos familiares enviam, né, o que eles recebem, assim, uma demanda muito grande de coisas, né. Eu até costumo censurar porque esses famosos fake news, né,
podem trazer muitos prejuízos, né, para a vida pessoal, né, de pessoas aí. Pessoas foram agredidas com notícias falsas, né? Às vezes você começa a propagar coisas que não tem fundamento, né? Então, até mesmo a internet já está mostrando para a gente algumas fórmulas para a gente identificar se são verazes ou não aquelas informações, né? Se tem data específica, nome de pessoas específicas, né? Então é bom que a gente procure realmente ver se é verdade, para a gente não estar propagando mais mentiras, né? E danificando vidas aí, até mesmo fazendo com que a nossa palavra perca força, né? Perante os nossos amigos. Essa pessoa aí só faz passar fake news automaticamente. E para você que está nos acompanhando, nós estamos no Pauta Livre, no bocãonews.com.br, o site que mais cresce na Bahia. E acabamos de ver aqui o Fala Povo, né? O pessoal dando a sua opinião sobre o fake news. E o rapaz, como acabou de citar aí, que pessoas são agredidas, doutora, eu quero saber da senhora. Tem uma lei específica para punir essas pessoas que compartilham ou as pessoas que implantam mesmo essas notícias falsas? O Brasil ele ainda está necessitando de uma legislação própria para regulamentar essas questões de crime no meio de um ambiente virtual. Mas isso não quer dizer que quem pratica ou quem divulga essas informações não serão punidos, né? Os crimes que a gente tem já previstos no Código Penal, nas leis especiais, inclusive a gente tem uma lei especial, que é a Lei Carolina, conhecida como Lei Carolina Dickmann, né? Que fala dos dispositivos de internet que são invadidos, já prevê punições, né, tipificações com relação a esses fatos. Mas um dano moral, né, uma indenização, uma questão relativa a um crime contra a honra, vai ser analisado como se fosse um crime no ambiente real. Então, o ambiente virtual, ele não pode ser considerado um território de ninguém, né, um território sem lei, né, um território sem um regramento. É possível que se tenha uma investigação criminal, inclusive hoje até as redes sociais, elas colaboram bastante, né, com as autoridades. Naturalmente que é preciso, em muitos casos, de uma ordem judicial para se buscar identificar quem são os autores de um crime, mas é possível até preservação de evidência criminosa através de um contato direto entre a autoridade policial, por exemplo, e um Facebook ou um Instagram. Isso já tem sido ampliado, né, no nosso país. O que eu vejo ainda ser necessário é que hajam tipificações específicas, para que as pessoas realmente saibam que tipo de atos não podem ser vividos, né, ou efetuados, né, no ambiente virtual. Mas, naturalmente, que com relação a essas difamações, né, e esses crimes contra a honra, já é possível se fazer uma investigação e se dar um trato criminal sem nenhum problema. E é isso, como o próprio rapaz ali falou, né? As pessoas têm que tomar bastante cuidado, porque já tivemos casos de pessoas agredidas por contas, né, desses boatos que são... Até homicídio, né? Pois espalhados aí pelo WhatsApp. Recentemente, na Índia mesmo, esses boatos de WhatsApp, né, sobre tráfico de crianças, deflagraram uma onda de linchamentos na Índia. Perfeito. Né? E a gente estava conversando aqui antes da entrevista, a senhora citou também um caso, né, de uma mulher que foi vítima também de boato, que foi assassinada, né, por conta desse boato. Né? Então, populares, né? As mesmas pessoas que populares. Compartilham, né? Até citávamos o caso desses palhaços aqui como uma coisa que preocupa, né? Deve preocupar bastante a segurança pública, que se imaginar que seja colocado uma foto ou identificar, atrelar a imagem de alguém a esse caso, como isso não poderia gerar também uma onda de linchamentos, o que naturalmente nenhum de nós compactuaria, nem concordaria, e é necessário evitar. Então, isso parte da própria conscientização da população, da educação, né, no meio e no ambiente virtual, das pessoas terem cuidado com o que divulgam e com o que se alimenta mesmo com a informação. Uma pessoa, doutora, que é alvo desses boatos, o que é que ela deve fazer quando ela vê de repente, poxa, tá vendo a sua foto sendo espalhada ali por aplicativos de mensagem, pelas redes sociais, o que é que ela deve fazer de imediato? Me recordo também de outro caso que aconteceu isso, me parece que foi no Rio de Janeiro, onde se colocava uma espécie de um retrato falado. E a pessoa identificada, ela se assustou porque ela era parente, quer dizer, nós vivemos num país miscigenado, mas onde as pessoas têm uma similitude, né, principalmente se estiver na mesma região física. E a pessoa deve procurar imediatamente, né, a autoridade policial da sua região para que ela possa fazer não só a proteção dela, né, como uma investigação de quem seja efetivamente aquela pessoa que está divulgando
a imagem dela, né, ou assemelhante, né, para que não se chegue nessa situação radical de um linchamento, de um homicídio, né, de uma coisa mais radical. Então, sempre buscar as autoridades, né, para que se possa evitar um mal maior. Com certeza. Como eu falei no início, né, o importante, como a senhora também falou, reforçou, é checar em veículos, né, jornais, sites de grande circulação, como o caso do Bocão News, saber se é verdade, se não é, checar nesses veículos. Tira 3 minutinhos, né, do tempo Antes que de você divulgar. iria compartilhar essa notícia, separa 3 minutinhos, dá uma pesquisada, dá uma olhada para ver se isso realmente procede, para não prejudicar e não causar maiores problemas, não é? Perfeito, é exatamente o conselho e o caminho. Doutora, obrigada por sua participação no Pauta Livre, né, Diego? É isso aí. Como sempre, você já sabe, estamos aqui toda semana com um programa totalmente novo para vocês, com temas bastante diferenciados, não é isso, Yasmin? É isso mesmo. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.